Fala pessoal, voltamos com as informações para todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meu senhor e minha senhora que está aí do outro lado nos assistindo. Gente, vídeo cheio de informações. Já vai colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo. Deixe também o like para ajudar a fortalecer o nosso canal e se inscreva também no canal aqui clicando no botão inscrever-se. Clica nesse botão, clicou, já está inscrito no canal e ativa o sininho das notificações para receber novos vídeos. Sem mais enrolações, bora para as informações e bora para o vídeo, pessoal. Duas notícias muito boas hoje. Lula acordou revoltado, esperneando, soltando os cachorros ali na sua turminha mais próxima. Segunda notícia, porque Bolsonaro, a história, a narrativa das joias do Bolsonaro, a narrativa que estavam tentando usar para incriminá-lo e possivelmente prendê-lo, acabou de permanentemente ir por água abaixo. Vamos entender rapidamente? Vamos lá. Existe a narrativa de que Bolsonaro pegou joias que ele ganhou como presente e estava vendendo essas joias. Eram presentes. A alegação dele desde o início é que era presente personalíssimo, de uso pessoal. E sendo assim, ele poderia fazer o que ele quisesse. Todas as joias foram cadastradas, todas passaram por todo o processo, onde existe uma comissão que fala aquilo que é personalíssimo, aquilo que é do Estado. Bolsonaro seguiu todo o trâmite que deveria seguir e tudo que ele ganhou foi declarado. Beleza. Só que aí, a equipe do Bolsonaro, a oposição, entrou no Tribunal de Contas da União para também investigar os presentes que o Lula recebeu. E Lula declarou que recebeu vários containers de presentes e que ele levou tudo. Inclusive, estava no armazém lá da Odebrecht, se não me engano, da qual ele recebia a propina. E aí pediram para que Lula devolvesse um relógio que ele ganhou em 2005. Um relógio que vale 60 mil reais. O Lula, o pai dos pobres, anda por aí com um relógio de 60 mil reais. Você nunca viu o Bolsonaro com nenhum desses relógios que ele ganhou. Ele usa aquele Cássio dele de 20 reais. E aí saiu uma decisão agora que deixou Lula revoltado. Foi essa daqui, ó. Tribunal de Contas da União muda a decisão, livra Lula de devolver relógio de 60 mil e fixa a tese que favorece Bolsonaro. A decisão do Tribunal de Contas da União é uma decisão que basicamente comprova que é o que nós estamos falando há meses. Não há crime em nada do que a imprensa ou a esquerda ou Alexandre de Moraes fica nessas narrativas aí, Barroso, essa galera. Porque tudo foi presente personalíssimo. É dele e ele faz o que ele quiser. E aí tá decidido que Lula não precisa devolver. Aí vem uma questão do Lula aqui que eu achei interessante. Deixa eu pegar aqui. A coluna obteve lista completa dos 568 itens descritos como presentes pelo gabinete do Lula quando ele deixou o cargo. O relógio Piaget dado por Chirac não consta no documento. Olha a diferença. Todos os presentes do Bolsonaro constam e foram declarados. O Lula não declarava os presentezinhos dele. Ele simplesmente pegava para ele, sem passar pelo trâmite pela comissão que decide se é do presidente, se é da pessoa ou se é do cargo. 8 itens presenteados foram dados como perdidos e o presidente Lula pagou cerca de 11 mil em ressarcimento. Segundo a assessoria do TCU, o relógio não estava entre eles. Espera aí, ele não pagou o ressarcimento do relógio. Lula sim roubou o relógio por não ter passado o trâmite. Só que agora decidiram que não precisa devolver. Relógio de 80 mil usado por Lula não consta em lista de presentes oficiais. Então a situação do Lula está muito, muito mais complicada agora. Tanto é que ele diz que se sente usado. Mas vamos ver. Aqui é uma matéria que eu achei interessante, que é quando o Lula saiu, ele levou 14 containers. Quantos containers o Bolsonaro levou? Zero. Lula, quando saiu, levou... Cara, encher 14 containers, você não tá entendendo o que é isso. Ele teve que pegar um armazém, um armazém da Odebrecht para colocar todos esses containers lá, e a Odebrecht pagava o aluguel desse... O Tribunal de Contas da União decidiu hoje. Vamos ver isso aqui deixou Lula revoltado. Ó. Que o presidente Lula pode ficar com o relógio de luxo que ele ganhou de presente em 2005 no primeiro mandato. Você acompanhou aí uma novela com o relógio do Jair Bolsonaro. O Alex Guzmão tem os detalhes ao vivo. Alex, boa noite. Boa noite. A maioria do plenário do TCU seguiu o voto do ministro Jorge Oliveira. Prevaleceu a tese de que, como não existe uma lei específica, não tem como classificar como bens públicos presentes recebidos pelo presidente da República e que o presidente Lula não precisa devolver o relógio Cartier, avaliado em 60 mil reais, que ele ganhou há 19 anos. O posicionamento abre caminho para rever a decisão do tribunal que obrigou o Bolsonaro
Bolsonaro a devolver presentes recebidos por chefes de Estado. A defesa de Bolsonaro vai levar essa argumentação à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo. Acabou a narrativa contra Bolsonaro. Isso chegou ao ponto de sair até na Globo. Olha a tristeza da Renata Vasconcelos passando essa notícia. Contas da União decidiu que o presidente Lula não precisa devolver um relógio de luxo que ele ganhou do fabricante Cartier em 2005, no primeiro mandato dele como presidente. Essa decisão abre a possibilidade de o mesmo critério vir a ser aplicado no caso das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi por maioria. O processo tratava de um presente, como você falou, um relógio de ouro que o presidente Lula ganhou na França em 2005, ainda durante o seu primeiro governo. E por 5 votos a 3, o plenário do TCU seguiu o voto do ministro Jorge Oliveira, que foi secretário-geral da Presidência da República no governo Bolsonaro. Ele entendeu que, por falta de uma norma clara para o tratamento de presentes recebidos por presidentes da República, Lula não precisa devolver o relógio. Isso é um banho de água fria no STF, na galera que queria prender Bolsonaro, criar uma narrativa, porque agora fica escancarado demais. Peraí, Lula recebe um presente, não declara, fica com ele, mas tudo bem. Bolsonaro recebe o presente, declara, passa por todos os trâmites legais, pela comissão que decide que tipo de presente que é, mas agora ele deve ser preso? Sabe, agora acabou. A narrativa das joias foi por fim. Tanto é que o Lula sabe disso. Olha aqui, ó. Lula se diz usado pelo Tribunal de Contas da União para inocentar Bolsonaro e afirma que quer devolver o relógio. Peraí. Lula está afirmando que quer devolver o relógio. E o resto dos itens que estavam nos 14 containers, Lula? Você vai devolver também tudo que estava nos 14 containers? A devolução ainda não está definida. Interlocutores aconselham o presidente a recorrer da decisão. O presidente do PT, o presidente Lula, PT, ficou enfurecido com a decisão do Tribunal de Contas da União, que determinou que ele pode permanecer com o relógio de ouro, que ganhou de presente em 2005 no seu primeiro mandato. A decisão abriu brecha para rediscutir o caso de recebimento de joias. Cara, bicho... Ele estava tão esperançoso que essa narrativa das joias fosse ser o bastante para acabar com o Bolsonaro que ele está disposto a devolver o relógio que ele roubou. O Brasil é uma piada, gente. Que ele não declarou que ele roubou para ver se isso pode prejudicar o Bolsonaro. Só que está decidido. Se é presente, é presente. Tá, Lula? Você roubou esse presente há 20 anos atrás, fica com ele. O Bolsonaro não roubou nada, devolveu tudo e declarou tudo. A narrativa acabou permanentemente, já era, essa vira a página, passa para a próxima. Essa aí tá igual o caso das baleias agora. Mesmo nível importunação das baleias, tá bom? Cara, a situação do Lula, do PT, tá muito complicada. Todo dia a gente tá vendo falas de comentaristas renomados da Globo batendo nesse governo por estar apoiando a ditadura do Maduro, que o mundo inteiro já reconhece como sendo ditadura. Que o mundo inteiro já reconhece como tendo sido fraudadas as eleições. Inclusive, vários países já reconhecem Edmundo Gonzalez como presidente eleito. E cortaram completamente relações com o ditador sanguinário narcotraficante Nicolás Maduro. Mas aí, cara, esse recorte que me chamou muita atenção. Eu ia pesquisar o nome dele, mas eu ia esquecer 10 segundos depois. Esse aqui é um daqueles esquerdistas natos, defensores do progressismo e tal, woke, que agora tá na Globo News. Eu lembro dele só quando ele tava falando, ele numa live defendendo fica em casa, todo mundo tem que ficar em casa, a empregada dele passa no fundo, lavando a cuequinha dele lá. Esse comentarista, ele é esquerda mesmo. Quando eu vejo que esse cara falou o que ele falou, aí eu te digo, realmente só sobrou mesmo Miriam Leitão e Daniela Lima para passar pano pro Lula. Até o Reinaldo Azevedo já tá naquela hesitação de passar pano, porque tá insustentável a situação. E eu volto a dizer, o Lula vai sempre defender o Maduro, porque o Maduro tem provas de que Lula recebeu dinheiro do narcotráfico, da ditadura da Venezuela. Lula e o PT, inclusive o Carvajal, que está lá preso nos Estados Unidos, disse que quem recebeu o dinheiro era a Gleisi Hoffmann. Aí vamos lá. Esse cara falou algo que chamou muito a atenção e é uma pergunta muito válida. Ele compara o posicionamento do Boric no Chile e do Lula no Brasil. E o Boric se posicionou desde o início. Olha que o Boric é um comunista, é um Boulos da vida. E ele disse, é uma ditadura, impossível a passar pano para isso. E aí ele faz uma pergunta que me chamou a atenção. Cara, esse aqui para mim foi a melhor pergunta até agora. Vamos lá. Vantagem para ele enquanto político. Aqui ele tá falando do Gabriel Boric, né, lá do Chile. Ela mostra claramente para o público chileno que, olha, aqui temos um democrata,
um líder que vai respeitar as regras do jogo, que não vai tentar fazer nada. A postura do Lula, por outro lado, o que ela comunica para o Brasil? Bom, não preciso nem falar, cada nova declaração do Lula ou cada nota que o PT solta com relação à Venezuela reacende na cabeça de milhões de eleitores brasileiros a pergunta, peraí, se ele está achando que é normal o que aconteceu na Venezuela, se o PT celebra uma eleição farsesca como essa que só chancelou por meio da fraude o poder de um ditador, o que impede eles de fazerem a mesma coisa aqui? Prestou atenção nessa pergunta dele? Esse cara vai ser demitido da Globo. De novo, essa pergunta dele... Farsesca como essa que só chancelou por meio da fraude o poder de um ditador. O que impede eles de fazerem a mesma coisa aqui? Se o Lula e o PT concordam com o que está acontecendo na Venezuela, o que impede eles de tentar fazer ou passar pano para a mesma coisa aqui? Muito simples. Se agora o Brasil sabe, sem a menor sombra de dúvida, de que o PT e o Lula estão passando pano e apoiando uma fraude eleitoral a mais escancarada da história do mundo na Venezuela, o que impede eles de fazer a mesma coisa no Brasil? Ou talvez, vou melhorar a pergunta, o que teria impedido eles de ter feito a mesma coisa no Brasil? Será que não fizeram? Fica aqui essa questão, fica essa dúvida. Se para o PT e para o Lula a Venezuela é democracia e a forma como as eleições foram executadas lá é normal, como o Lula disse, o que impede ele de não ter feito a mesma coisa no Brasil ou já estar preparando para fazer em 2026? É por isso que mais do que nunca, e agora é sério, gente, é mais do que nunca, voto impresso se tornou algo imprescindível para a gente poder resgatar, não é manter a democracia no Brasil, não porque não existe, mas resgatar a percepção de se viver em um país minimamente democrático. A percepção. Nós precisamos do voto impresso. É um trabalho que nós vamos fazer agora, assim que voltarmos esse período eleitoral, que basicamente não tem sessão em Brasília, é voto impresso e anistia do 8 de janeiro. São as duas prioridades que nós devemos trabalhar, comentar, falar nas redes sociais. É voto impresso e a anistia do 8 de janeiro. A anistia do 8 de janeiro desmoraliza e acaba com o Alexandre de Moraes. O voto impresso resgata a percepção de viver em um país minimamente democrático. A fraude na Venezuela só foi escancarada porque lá tem o voto impresso. Se a gente não conseguir fazer isso no Brasil, é o Lula que vai organizar uma eleição tipo Venezuela aqui em 2026. Disso você pode ter a mais absoluta certeza. Apesar de todo o malabarismo da imprensa comprada, né? A Globo mesmo está recebendo mais dinheiro agora do que em qualquer outro momento na história dela. Dinheiro público, nosso dinheiro que o governo está usando para criar uma falsa sensação de que há uma aprovação desse governo. Mas para você ter uma ideia do quão desesperado esse governo está e quão decadente, derretendo ele está, vou te explicar uma coisa. Ele fez aí umas 33 pesquisas, 33 levantamentos de opinião. Desde o início do governo, ele está fazendo esses levantamentos de opinião. Para saber como é que está a rejeição do governo, a aprovação, a questão dos jovens e várias outras coisas, inclusive opinião sobre Bolsonaro. Existe no Brasil uma coisa que chama Lei de Acesso à Informação. Essa Lei de Acesso à Informação garante que a imprensa ou qualquer um possa ir lá e pedir informações sobre como o dinheiro público está sendo gasto e onde ele está sendo gasto. Transparência. Coisa que não tem no governo Lula, né? Ele acabou de colocar em sigilo a licitação da compra de café. Café da esplanada da Alvorada lá, Palácio da Alvorada. E aí sai essa notícia aqui na Folha de São Paulo, porque a imprensa ficou meio revoltada porque eles não tiveram acesso a uma informação. O governo Lula esconde resultados de pesquisas feitas até sobre Bolsonaro. Ou seja, o governo Lula pega o dinheiro público, manda fazer pesquisa sobre o Bolsonaro. O que o povo está achando do Bolsonaro? Qual a opinião dele sobre o Bolsonaro? O Bolsonaro tinha que ser preso ou não? E aí eles não divulgam essas informações. E quando se faz o requerimento de ter acesso a essa informação, ele nega. Vou dar a matéria. SECOM e CGU, que é a Controladoria Geral da União, barram dados de 33 levantamentos com custo total de 13 milhões e cogitam divulgá-los só ao fim do mandato.
O governo Lula decidiu colocar em sigilo mais de 30 pesquisas de opinião encomendadas pelo Executivo Federal desde 2022, o que inclui a gestão de Jair Bolsonaro. Os levantamentos contratados pelo governo anterior incluem temas como Auxílio Brasil, da conjuntura nacional, né? Juventude e Universo Feminino no Brasil. Já a gestão petista pagou por pesquisas telefônicas e presenciais sobre a avaliação do primeiro ano de Lula e o conflito no Oriente Médio, entre outros temas. Em respostas dadas à Folha via Lei de Acesso à Informação, a SECOM e a CGU consideram que não devem ser divulgados os temas, relatórios, preços e outros detalhes do levantamento realizado desde 2022. Agora eu vou explicar por que eles alegam, tá? Que eles não vão, porque eles podem recusar, o que é ilegal, mas vamos lá. Eles alegam aqui, o texto / divulgação de dados que podem trazer maiores prejuízos à sociedade do que os benefícios de sua divulgação. Peraí. Pesquisa de opinião pode trazer maiores prejuízos à sociedade? Não. É a opinião do povo? Como é que pode trazer um prejuízo à sociedade? Porque traz prejuízo ao governo. Prejudica e danifica a imagem do governo. Se o governo publica um dado, um estudo que é feito, que mostra que o povo está de saco cheio, está revoltado, prefere o Bolsonaro, esse governo vai estar dando um tiro no próprio pé. Só que pela lei do dinheiro público, do gasto do dinheiro público, eles deveriam sim oferecer esses acessos. Por isso que eu já entrei com requerimento de informação, que eu, como deputado, eu tenho direito a fazer requerimento de informação e eles são obrigação de me enviar esses dados, ou eles estariam incorrendo em crime de improbidade administrativa. Agora, esconder os dados de opinião é democracia ou é ditadura que esconde a opinião do povo? Não, uma pergunta real. Você vê isso acontecer em democracias, onde a opinião do povo é o que determina o caminho que o governo leva? Ou é mais coisas de ditaduras, onde eles seguem caminhos justamente opostos ao que a opinião deseja? Vamos lá, vou voltar aqui, tem um detalhe aqui, ó. A sua disponibilização possui o potencial de trazer à tona informações distorcidas referente a uma opinião pública a ser implantada, frustrar expectativas e gerar a propagação de informações equivocadas. Espera aí. Uma pesquisa de opinião paga por uma empresa com dinheiro público pode trazer à tona informações distorcidas? Se isso for verdade, então o governo está pagando fake news. Não faz o menor sentido o argumento que eles estão usando para não divulgarem essas pesquisas de opinião que o governo, que nós pagamos. Presta atenção, gente. Nós estamos pagando esse dinheiro, porque é dinheiro usado que foi tirado de nós através de impostos, tributos e tudo mais. E não divulgar isso é uma coisa que não é contra a lei de acesso à informação. Ok. Quando os pedidos envolvem relatórios de comunicação do governo ou de avaliação de redes sociais, por exemplo, é bem comum o governo fazer uma avaliação mais política. O problema é que risco à imagem não é negativa admissível, informou. Ou seja, negar a divulgação dessas informações porque corre um risco à imagem do governo não é admissível. Eles não poderiam. Se dizem que a informação é sigilosa, mas está sendo divulgado ativamente em base aberta, certamente é um problema de gestão de informação, além de resposta equivocada, afirmou um cara que é especialista na lei de acesso à informação. O governo Lula gastando o seu dinheiro para convencer o povo que ele é bom, não deu certo, gasta o dinheiro para fazer uma análise de opinião, descobriu que o povo não gosta dele e não vai divulgar esses estudos. Então ele está escondendo, inclusive, que o povo prefere Bolsonaro. Usando o dinheiro dele. Cara, é um governo tão ruim, cara. É tão ruim, que eu fico admirado alguém que ainda tenha coragem de defender essa gestão publicamente. Eu fico admirado. Tipo assim, Maria do Rosário, Boulos, quando eles vão para a imprensa e defendem esse governo, eu fico pensando, cara, querendo ou não, é uma pessoa de coragem. Ali tem coragem mesmo. Fico por aqui, um abraço, tchau. Tá aí, né, pessoal, as informações para todos vocês. Já vou pedindo para você, se você gostou desse vídeo, deixe o like no vídeo, comente aqui embaixo qual a sua opinião desta matéria, se você gostou ou não, e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço, te espero mais tarde no próximo vídeo.